Beleza, me lembrar aí que eu não estava gravando a aula, agora sim. Gravando a nossa aula de 29 de abril, onde teremos aí atividades acerca da elaboração da DMPL. Eu dizia há pouco que na última aula nossa, nós vimos atividades teóricas ou referencial teórico acerca desta demonstração contábil, e hoje, visando a assimilação de conhecimentos, iremos trabalhar atividades de elaboração dessa demonstração. Assim sendo, foi disponibilizado no AVA um arquivo em PDF com o enunciado das questões que serão trabalhadas na aula de hoje. Ainda, tomei a liberdade de disponibilizar para a Bruna, para que ela colocasse no grupo de vocês, facilitando o acesso, visto que eu irei projetar a planilha e o enunciado das questões constam desse arquivo em PDF disponibilizado. Muito bem, nós temos então, deixa eu colocar aqui. Nós temos, então, o enunciado da primeira questão. Então, informem para mim se vocês estão visualizando a contento, a planilha que aparece, pelo menos para mim, aparece na tela, né? Sim, prof, dá para visualizar, sim. Ok, beleza, obrigada. Então, a primeira questão tem o seguinte enunciado: uma sociedade empresária cujo patrimônio líquido no início de 2019 somava R$100 mil e os 100 mil estavam distribuídos nas contas capital social subscrito e realizado, reservas de capital, reservas de lucros. E no decorrer do exercício, houve a apuração de um lucro líquido do exercício, destinação do lucro para reservas, destinação do lucro para dividendos obrigatórios, integralização de capital em dinheiro e incorporação de reservas de capital ao capital social. E aí nós vimos na última aula que a DMPL, ela se apresenta assim, desta forma como está apresentando aí para vocês, um papel colunado, onde nessas colunas nós vamos colocar os fatos que provocaram alterações no patrimônio líquido e também as contas que tiveram alterações tanto qualitativas quanto quantitativas nesse patrimônio líquido. Então, na primeira coluna, nós chamamos de natureza das transações, que na prática será a descrição dos fatos que provocaram alterações nesse patrimônio líquido. E as colunas, após esta primeira coluna de natureza das transações, elas são reservadas para as contas do patrimônio líquido. No caso desse enunciado, as contas, elas estão apresentadas por subgrupos. Então, aqui nós vamos colocar pela ordem de apresentação desse patrimônio líquido. Então, ou seja, primeiro subgrupo, capital subscrito e realizado. Segundo subgrupo, reservas de capital. Depois temos reservas de lucros. Temos ainda
Vai sobrar coluna aqui. Lucros acumulados. E a coluna total. Aqui eu pulei propositadamente, só para a gente ter em mente de que é necessário termos uma coluna que se chama dividendo adicional proposto. Que é uma prerrogativa necessária em função de que não pode sobrar saldo na conta lucros. Preenchido a primeira coluna, eu vou até fazer um ajuste aqui, só para poder... Preenchida a primeira linha, que é a que se refere aos nomes das contas que tiveram alterações nesse patrimônio líquido, nós temos que apresentar os saldos de cada uma das contas do patrimônio líquido ao final do exercício anterior. Então, como o enunciado dispõe que este saldo inicial era no início do exercício de 2019, então significa que esse era também um saldo em 31 de dezembro de 2018. Professora, o Lohan mandou aqui no grupo para a senhora pedir para deixar ele entrar na aula. Espera aí, então. Obrigada. Agora sim, ok. Então, nessa primeira linha, nós faremos a transcrição do saldo de cada um dos subgrupos do patrimônio líquido. Então, o enunciado informa que nós tínhamos 87 mil no capital social subscrito e realizado, 8 mil nas reservas de capital, 5 mil nas reservas de lucros. E as demais contas, consequentemente, elas estavam com seus totais zerados. Então, fazendo a totalização da primeira linha, nós teremos na coluna total o montante de 100 mil. Alguma dúvida até aqui? Tranquilo, prof. Ok, Neuzil. Depois dos saldos do exercício anterior, costumeiramente, nós temos ajustes de exercícios anteriores. Os ajustes de exercícios anteriores, eles podem ser em função de dois aspectos: retificação de erros ou mudança de efeitos de critério contábil. No caso do enunciado deste exercício, não há informações da ocorrência de ajustes de exercícios anteriores. Todavia, eu vou deixar a linha aqui com esta informação para que a gente saiba que a sequência da DMPL, ela requer que logo após a colocação dos saldos do exercício anterior, seja verificado a ocorrência ou não de ajustes de exercícios anteriores. Bom, não tendo ajuste de exercícios anteriores, nós vamos para a próxima sequência, que é aumento de capital social.
E aí, com relação ao aumento de capital social, nós temos que recordar que o aumento de capital social ele pode ocorrer de duas formas. Eu posso ter aumento de capital social com moeda e bens, e eu posso ter aumento de capital social com lucros e reservas. Na DMPL, especialmente para efeito didático, eu vou deixar as duas linhas de forma separada para que consiga demonstrar o efeito e a forma com que são lançados esses aumentos de capital na DMPL. Então, em primeiro lugar, aumento do capital com moeda e bens. Nós temos a informação de que houve integralização de capital em dinheiro no montante de 9 mil. Como não há capital a realizar, então, no caso específico deste exercício, é certeza que o aumento de capital com moeda e bens será lançado diretamente na coluna capital social subscrito e realizado. Então, aqui, na coluna do capital e na linha do aumento de capital com moeda e bens, nós lançaremos R$ 9.000, que é justamente o aumento de capital com moeda informado no enunciado do exercício. Qual é a contrapartida desse registro? A contrapartida é o dinheiro que entrou no caixa ou na conta bancária da empresa. Então, o lançamento específico seria debita caixa ou bancos e credita capital social subscrito pelo montante de R$ 9.000. Feito esse registro, como esse é o único aumento que houve com moeda e bens, nós já podemos totalizar essa linha. Então, nós vamos aqui na coluna total, totalizar essa linha do aumento de capital com moeda e bens. Então, na linha do aumento de capital com moeda e bens, nós teremos o total acrescido ao patrimônio líquido de R$ 9.000. Já na linha do aumento de capital com lucros e reservas, quando se tem o aumento de capital com lucros ou com reservas, nós teremos duas contas do patrimônio líquido afetadas. Nós teremos a conta capital, que será aumentada, e a conta lucros, ou a conta reservas, ou subgrupo de reservas, que terá um montante a ser deduzido em função da transferência de saldo para o capital social. No caso específico do enunciado desse exercício, tem-se a informação de incorporação de reservas de capital ao capital social, no montante de R$ 4.000. Como nós temos aqui nas reservas de capital. Ai, como que... Sim. Nós temos aqui nas reservas de capital um saldo de R$ 8.000. Isso significa dizer que metade desse saldo será deduzido vou lançar os 4.000 na linha do aumento de capital com lucros e reservas, na coluna reserva de capital, em dedução, já que esse valor está sendo retirado da reserva de capital, e na mesma linha, nós vamos lançar R$ 4.000 adicionando a conta capital social subscrito.
Desta forma, nós teremos lançado o aumento de capital, que no caso específico, posso até omitir a palavra aqui, lucros, e deixar assim, aumento de capital com reservas. Fazendo a totalização desta linha, nós teremos nenhum acréscimo no total do patrimônio líquido. Por que nenhum acréscimo? Porque houve a dedução de 4.000 na reserva de capital e foi acrescido em igual valor na conta capital social. Então, como são duas contas do patrimônio líquido, houve apenas uma alteração qualitativa nesse patrimônio líquido, não afetando, portanto, o total do patrimônio líquido. Houve apenas permuta de saldo entre as contas do patrimônio líquido. Alguma dúvida até aqui? Oi, professora. Sim. A senhora me ouviu? Sim, ouvi. Tem alguma dúvida? Sim, eu queria perguntar, sempre vai ser metade, metade? Aí por isso que não tem essa alteração no total? No caso aqui, a questão de ser 50% do saldo da reserva de capital foi uma coincidência em função do enunciado, mas poderia ser, por exemplo, 100%. Poderia considerar, digamos assim, olha, aumentou o capital com as reservas pelo total integral das reservas. Aí seria os 8.000 que seria lançado, reduzindo a reserva, e 8.000 aumentando no capital. Então, ou seja, pode ser destinado 100% do saldo das reservas de capital para aumento do capital. Assim como também pode ser destinado 100% do saldo das reservas de lucros para aumento do capital. Mas da mesma forma como pode ser destinado 100%, também pode ser destinado proporcional, 30%, 40%, 50%, depende do que os acionistas deliberarem sobre o assunto. Entendi. Aí outra pergunta, então. Então, nesse caso, como ela é dividida sempre na reserva de capital e na capital social realizado, então, no final das contas, nunca vai ter alteração no total? Lá no caso dos 100.000. Tipo, como está mexendo nas duas contas na mesma proporção, nunca vai ter, então, alteração no 100.000? Na verdade, nunca vai ter alteração aqui no total do PL, porque o mesmo valor que eu retirar de uma conta do PL vai ser acrescido em outra conta do PL. Na outra. Ah, beleza. Uhum. Tá? Ok. Isso também ocorre no próximo item que nós não temos nesse enunciado, mas que é possível de ocorrer, que são as reversões de reservas. E aí, reversões de reservas é uma terminologia específica para reservas de lucros. Então, aqui nesse enunciado nós não temos, mas quando ocorre reversões de reservas de lucros, é feita uma redução na conta lucros acumulados, eu vou colocar aqui, mas nem vai aparecer, né? É feita uma dedução na conta lucros acumulados, deixa eu até corrigir, é feita uma redução nas reservas de lucros, bem que eu estou no Excel, ele não vai aceitar eu colocar que é igual menos X, né? É feita uma dedução na reserva de lucros e acrescido em igual valor na conta lucros. Efetivamente, ele não vai aceitar eu colocar. Não vai. Mas é a mesma sistemática que nós acabamos de ver agora para o aumento de capital com reservas. A mesma sistemática no que se refere a
o montante que for deduzido em uma conta do PL será adicionado em outra conta do PL. No caso das reversões das reservas de lucros, o montante que for deduzido de uma reserva de lucros será adicionado em igual valor na conta lucros acumulados. Temos alguma dúvida até aqui? Prof, se a senhora colocar uma aspinha, uma aspa na frente, ele deixa colocar o resto do texto. Ah, é? Uhum. Frente? É tipo uma aspa sozinha e aí você digita o... Ah, tá. Não, na frente digo antes. Antes, né? Ok. Ah, verdade. Obrigada. Se for uma só, acho que ela nem aparece no texto. Aquela aspa simples. Deixa eu tentar aqui. Ah, verdade. Uhum. Professora, Ok, e como obrigada. funciona essa reversão de lucros? Porque, não sei se não entendi direito, mas não pode ficar saldo na conta de lucros acumulados, né? Aí, quando faz a reversão, o saldo volta para a conta de lucros acumulados? Como é que fica? Ele volta para o saldo da conta lucros acumulados, e aí, na sequência, que é o que nós vamos fazer agora, o saldo que houver na conta lucros terá as suas destinações. E aí a gente viu que as destinações possíveis para o lucro são absorver prejuízos, constituir reserva de lucros, remunerar os acionistas na forma de dividendos ou absorver prejuízos acumulados. Então, quando é feita a reversão, o saldo da conta lucros será alterado, mas na sequência nós iremos lançar as destinações deste lucro, considerando que seja um lucro, né? Deste lucro. Se for um prejuízo que tivesse aqui na conta, a reversão iria fazer de forma automática a absorção desse prejuízo que houvesse no saldo vindo de exercícios anteriores. Então, sempre que eu quiser utilizar qualquer saldo de qualquer reserva, eu vou ter que primeiro fazer para essas finalidades de absorção de prejuízo, de dividendos, eu vou ter que primeiro fazer a reversão e depois utilizar. Para essas duas hipóteses, sim. Agora, nós vamos ver, acho que em um dos exercícios, que se eu utilizar as reservas de lucros para adquirir ações em tesouraria, não é necessário fazer a reversão. Então, eu já dou baixa na reserva de lucros, já contra a aquisição das ações em tesouraria, não precisa fazer a reversão da reserva. Agora, se for para absorver prejuízos ou para destinar para dividendos, faz-se a reversão primeiro. Muito bem, na sequência aqui, nós temos que lançar o resultado do exercício. No caso específico, um lucro líquido. Galerinha, eu estou pulando algumas linhas aqui de propósito, porque o enunciado desse exercício não tem todos os fatos que podem provocar alterações no patrimônio líquido, tem somente alguns fatos. E aí, lembra que a gente comentou que a quantidade de linhas depende da quantidade de fatos que alteraram o patrimônio líquido. E a quantidade de colunas vai depender da quantidade de contas que o patrimônio líquido teve movimentação. Bom, agora então nós vamos lançar o lucro líquido do exercício, e o lucro líquido do exercício é lançado diretamente na conta lucros
acumulados. Então, na linha do resultado do exercício, nós vamos conjugar com a coluna lucros acumulados e vamos lançar o lucro auferido, que foi um montante de R$20.000. Totalizando a linha, teremos R$20.000 de acréscimo ao total do patrimônio líquido. Agora sim, teremos a proposta da Assembleia de destinação de saldos. E no caso específico, nós temos a informação de que houve transferência para as reservas, de lucros. E que houve uma proposta de dividendo mínimo obrigatório. Muito bem. No caso da transferência para as reservas de lucros, cujo montante foi de R$15.000, significa dizer que nós iremos transportar R$15.000 ou alocar 15.000 na reserva de lucros, que aqui está apresentada por subgrupo, e na mesma linha, nós vamos lançar 15.000 em dedução da conta lucros acumulados. Ou seja, na constituição ou transferência para as reservas de lucros, nós retiramos um montante de lucros da conta lucros acumulados e adicionamos esse lucro nas reservas de lucros. Desta forma, ao fazer a totalização da linha, nós teremos nenhuma alteração no total do patrimônio líquido, já que houve apenas permutas de saldo entre as contas do próprio patrimônio líquido. Um montante que foi deduzido da conta lucros e adicionado em igual valor nas reservas de lucros. Alguma dúvida até aqui? Por enquanto, não, prof. Ok. Muito bem. No caso do dividendo, é necessário um cuidado adicional. Por que um cuidado adicional? Porque no caso do dividendo, nós vamos ter a conta lucros, que será afetada, e a contrapartida será uma conta no passivo circulante, denominada dividendos a distribuir ou dividendos a pagar. Então, ou seja, no caso do dividendo mínimo obrigatório, nós vamos lançar o montante dos lucros destinados para dividendos em dedução da conta lucros, porque nós estamos retirando do lucro para distribuir aos acionistas na forma de dividendos. E não vamos lançar 5.000 em qualquer outra conta do PL, nós vamos lançar apenas na conta lucros acumulados. Por que não vamos lançar em outra conta do PL? Porque a outra conta envolvida nesse fato contábil é uma conta do passivo circulante.
E aqui nós estamos, nesta demonstração, apresentando somente as alterações ocorridas no patrimônio líquido. Então, na DMPL, o registro do dividendo será a afetação em uma única conta, na conta lucros acumulados. Então, totalizando a linha, teremos uma redução no total do PL de 5.000 em função do dividendo mínimo obrigatório. Alguma dúvida? Muito bem. É necessário ainda duas questões. Primeira delas, toda vez que tem um dividendo proposto, deve-se apresentar o dividendo por ação. Eu não sei se vocês recordam, quando nós vimos DRE, tinha lucro por ação, em que nós pegávamos o montante do lucro e dividíamos pela quantidade de ações do capital social. Era a última linha da DRE. Aqui na DMPL, nós temos que mostrar o dividendo por ação. O que é o dividendo por ação? É o valor com o qual cada ação será remunerada com a denominação de dividendos. Então, se a gente considerar, nos outros exercícios está assim um enunciado, se a gente considerar que cada R$1 corresponde a uma ação, quando eu totalizar aqui as linhas do patrimônio líquido, que serão os saldos em 31 de dezembro de 2019, ou seja, saldo do exercício atual, nós vamos verificar agora que o capital social subscrito e realizado, que no início do exercício era 87.000, ele sofreu um acréscimo de 9.000 em moeda e bens e um acréscimo de 4.000 em reservas. Ou seja, esse capital social agora totaliza R$100.000. E neste mesmo exercício está sendo proposto 5.000 de dividendos. Então, e eu vou escrever aqui, memória de cálculo, porque não faz parte da DMPL. Então, o dividendo por ação, considerando que cada R$1 corresponde a uma ação, será 5.000, que é o total do dividendo proposto, dividido pela quantidade de ações do capital social. E aí, hipoteticamente, estou considerando que cada R$1 corresponde a uma ação. Senão, eu teria que fazer a paridade considerando o valor da ação. Então, temos aqui que o dividendo por ação é de 5 centavos por ação. Então, na linha do dividendo mínimo obrigatório, nós vamos escrever 5 centavos por ação. Na linha do dividendo mínimo obrigatório, nós vamos colocar a informação do montante do dividendo por ação. Muito bem, finalizando a DMPL agora, podemos totalizar todas as colunas
e totalizando todas as colunas, nós teremos o total de cada uma das contas do patrimônio líquido ao final do exercício. Então, vamos por partes. Capital. Começou com 87 mil, teve um aumento de 13 mil reais, finalizou com 100 mil. Reservas de capital. Começou com saldo inicial de 8 mil, deduziu 4, que foi destinado para aumento de capital. Ao final do exercício, o saldo era 4 mil reais. Reservas de lucros. Começou com saldo de 5 mil, adicionou mais 15 de lucros a essas reservas. Ao final do exercício, saldo final, 20 mil. Dividendo adicional proposto, não teve movimentação. Lucros acumulados, começou com 0, recebeu 20 mil de lucro do período, foram deduzidos 15 mil para a constituição de reservas de lucros, também foi deduzido 5 mil para dividendo mínimo obrigatório e terminou o exercício com saldo 0. Totalizando a coluna total, onde nós temos os 100 mil do saldo do início do exercício, mais 9 mil do aumento de capital, mais 20 mil do lucro do exercício, menos 5 mil da proposição de dividendos, terminou com um total do patrimônio líquido de 124 mil reais. Fazendo a prova, porque aqui eu estou fazendo a totalização da última coluna, na DMPL, a totalização da última coluna tem que ser igual à somatória da última linha. Então, vou fazer a totalização da última linha, aqui só para a gente ver que a DMPL, em termos de totais, está correta. Mais ainda, não só em termos de totais, todos os lançamentos que foram feitos aqui estão corretos. Então, o total do patrimônio líquido ao final do período, 124 mil reais. Então, o exercício pedia para elaborar a DMPL e informar o total do PL ao final do exercício. DMPL está elaborada. Eu não falei no início, mas aqui na parte superior, nós temos que colocar o nome da demonstração, período a que se refere essa demonstração e a informação se há ou não redução de dígitos, ou seja, o cabeçalho mínimo esperado para esta demonstração contábil. Então, esta é a DMPL referente a este exercício. Temos alguma dúvida acerca desse exercício? Acho que por hora não, professora. Acho que está tudo certo por hora. Beleza, Gregory. Então, deixa eu ver aqui. Para mim projetar o restante do enunciado, eu só consigo projetar um por vez? Então, deixa eu ver aqui. Bom, então nós fizemos essa questão 1, vejamos agora a questão 2. No arquivo que foi para vocês, tem os formulários para poder preencher a DMPL. Questão 2. Títulos negociáveis emitidos pelas sociedades anônimas que conferem aos seus titulares, nas condições constantes do certificado, direito de subscrever ações do capital social, que poderá ser exercido
mediante a apresentação do título à companhia e pagamento do preço de emissão das ações. Muito bem, então pergunta-se qual é a denominação desses títulos negociáveis. Como o enunciado informa que são títulos que conferem aos seus titulares direito de subscrever ações do capital nas condições constantes desse certificado, aqui nós estamos nos referindo a um título que se chama bônus de subscrição. Então, denominam-se bônus de subscrição. Questão 3. Para situações descritas a seguir, informe onde o item patrimonial apresentado deve ser classificado no patrimônio líquido da entidade. Ao decidir aumentar o capital social, o Conselho de Administração da Companhia Pelusi e Arruda optou pelo lançamento e comercialização de bônus de subscrição aos acionistas, para evitar disputas acionárias e brigas, pois a empresa é familiar, onde os títulos comercializados constarão no balanço patrimonial da entidade. Alguém quer arriscar aí a resposta? Muito bem, os títulos, ou o título denominado bônus de subscrição, quando eles são comercializados, vai entrar um dinheiro para a empresa em função da comercialização do título, e a contrapartida é um registro contábil efetuado na conta denominada alienação de bônus de subscrição. Então, os títulos constarão no passivo, patrimônio líquido, reservas de capital, na conta alienação de bônus de subscrição. Alternativa B. Necessitando de recursos para o seu capital de giro, a Companhia Piotto e Almeida decidiu efetuar um aumento de capital social. As ações emitidas têm um valor nominal unitário de R$ 300, porém foram comercializadas com um ágio unitário de R$ 30. No balanço patrimonial, onde constarão as ações emitidas e o respectivo ágio? Muito bem, as ações emitidas, ações são a menor partícula do capital social. Então, ações são parte integrante do capital social de uma entidade. Então, as ações emitidas, elas são registradas como capital social. Então, as ações emitidas constarão no passivo, patrimônio líquido, capital social subscrito. Já o ágio, como ele se refere a um acréscimo de valor da ação em comparação com o valor nominal desta ação, ela é considerada como um ganho registrado no patrimônio líquido como reserva de capital. Então, os ágios serão classificados como passivo, patrimônio líquido, reservas de capital, na conta ágio na emissão de ações. Então, esta é a classificação para o ágio decorrente das ações emitidas. Questão 4. As reservas integrantes do patrimônio líquido são reservas de capital e reservas de lucro. A priori, está correta a alternativa. Vejamos as demais alternativas. São consideradas reservas de capital
ágil na emissão de ações, alienação de bônus de subscrição e alienação de partes beneficiárias. Essa afirmativa também está correta. Como reservas de capital, há 3 contas integrantes desse subgrupo: o ágil na emissão de ações, alienação de bônus de subscrição e alienação de partes beneficiárias. Alternativa C. São consideradas reservas de lucros legal, estatutária, contingências, retenção de lucros, lucros a realizar, incentivos ou benefícios fiscais e especial de dividendos. Estão aí apresentadas as 7 reservas de lucros previstas pela legislação societária. A alternativa C também é uma alternativa correta. Alternativa D. Ações em tesouraria ou cotas liberadas são contas retificadoras, redutoras do patrimônio líquido. Sim, essa afirmativa é verdadeira. As ações em tesouraria tratam-se de ações da própria empresa que a direção da empresa ou a pessoa jurídica da empresa comprou de volta. Então, elas vão constar em redução ou dedução do patrimônio líquido, enquanto que as cotas liberadas são cotas do capital social de empresas limitadas, do qual a pessoa jurídica comprou de volta essas cotas do capital. E tanto as ações quanto as cotas liberadas são contas redutoras do patrimônio líquido, que serão apresentadas em dedução da conta do PL que der suporte para a aquisição dessas ações. Ou seja, quando nós temos ações em tesouraria, nós temos um acionista que desistiu de participar daquele empreendimento, então a pessoa jurídica foi lá e comprou aquelas ações de volta. Então, se comprou as ações de volta, eu já estou sinalizando que vai ter uma saída de dinheiro do caixa e, em contrapartida, vai retornar essa ação em tesouraria. Só que esta ação, ela já estava no patrimônio líquido, na forma de capital social subscrito. Então, a gente diz que a empresa está comprando algo que já lhe pertence, algo que já é dela. Então, se ela está comprando algo que já lhe pertence, a sua riqueza própria será reduzida, ou seja, o seu patrimônio líquido será reduzido porque ela está comprando algo do qual ela já é a proprietária. Então, as ações em tesouraria ou as cotas liberadas serão lançadas como contas redutoras do patrimônio líquido e elas poderão ser lançadas em dedução do capital social, em dedução das reservas de capital ou em dedução de uma reserva de lucro que o estatuto tiver deliberado que o saldo dessa reserva pode ser utilizado para adquirir ações próprias da companhia. Ou seja, é muito comum que as ações em tesouraria apareçam no balanço patrimonial em dedução do capital social ou em dedução das reservas de capital ou em dedução da reserva estatutária. Muito bem, mas a afirmativa está correta. São contas retificadoras que vão aparecer em dedução de algum dos itens do patrimônio líquido. Alguns dos itens, o mais comum, capital social, reservas de capital ou reserva estatutária. Então, nós vamos ter aí que na questão 4, todas as alternativas estão corretas. Alguma dúvida?
Vamos, então, para a questão 5. Na questão 5, eu vou fazer primeiro a leitura do enunciado e aí nós vamos voltar para a planilha do Excel para poder resolver a questão 5. A companhia Exemplo apresentou em 31 de dezembro de 2016 o total do patrimônio líquido no valor de R$ 150 mil, distribuído entre as contas capital subscrito e realizado, capital a realizar, reservas de capital. A professora, eu acho que está. Vou pedir depois para vocês, tá? Aqui é capital subscrito. Não tem a parcela, não tem a palavrinha e realizado, não, tá? Tá incorreta essa informação aqui. Capital subscrito, capital a realizar, reservas de capital, representado pela contágio na emissão de ações, reserva legal, reserva estatutária, reserva para contingências. Durante o ano de 2017, a empresa apresentou as seguintes movimentações no seu patrimônio líquido: ajuste de exercício anterior, receita não contabilizada, integralização de capital a realizar em dinheiro. Por isso que esse montante aqui é que me leva a afirmar que eu errei na hora de digitar, colocar aqui, ó, e realizado. Porque depois houve a integralização do capital a realizar. Integralização de capital a realizar em dinheiro, 30 mil. Incorporação de reservas de capital ao capital social. Aquisição de ações da própria companhia. Lucro líquido do exercício. Destinação do lucro para reserva legal. Destinação do lucro para reserva para contingências. Destinação do lucro para dividendos obrigatórios. Então, aqui, em relação ao exercício anterior, nós temos algumas peculiaridades a mais. Aqui nós temos a figura do capital a realizar, que não havia no enunciado do exercício anterior. Nós temos a figura de aquisição de ações em tesouraria, que também não havia no enunciado anterior. Informações adicionais. Considerar que a aquisição de ações da própria companhia teve como suporte a reserva estatutária, conforme previsão do Estatuto Social. A Assembleia conhece as disposições quanto ao dividendo mínimo adicional. Por que isso? Vejamos, provavelmente aqui tem um lucro de 100 mil, tem um lucro de 100 mil, mas as destinações aqui, 60, 75, 80 mil. Então, significa que aqui nós vamos ter uma figura nova que nós não vimos no exercício anterior, que é o dividendo mínimo, que é o dividendo adicional proposto. Bom, então tivemos aquisição de ações em tesouraria, dividendo mínimo adicional, e a cada R$ 1 de capital social realizado, corresponde a uma ação ordinária e a empresa não tem ações preferenciais, informação necessária para o cálculo do dividendo por ação. Muito bem, vamos retornar para a nossa coluna. Alguma dúvida, Rony?
Ok. Muito bem, esta é a mesma planilha que nós estávamos fazendo. Eu vou usar aqui a parte inferior para nós resolvermos esse próximo exercício. Então, aqui nós teremos Companhia Exemplo, SA, demonstração das mutações do patrimônio líquido referente exercício findo em 31 de dezembro de 2017 e vamos resolver em reais. Um cuidado necessário para a elaboração da DMPL é a sequência das colunas. As colunas devem observar a sequência de apresentação das contas e dos seus respectivos subgrupos do patrimônio líquido no balanço patrimonial. Então, a gente começa com capital social subscrito. Na sequência, capital a realizar. Depois, nós vamos ter a conta específica de reserva de capital, e aqui, considerando o enunciado, nós vamos elaborar a DMPL de forma detalhada, que a primeira DMPL nós fizemos de forma resumida. Ao invés das contas, nós tínhamos basicamente os subgrupos que integram o PL. Aqui nós vamos trabalhar diretamente com as contas. Como reserva de capital, nós temos a conta ágio na emissão de ações, como reservas de lucros, nós temos reserva legal, reserva estatutária, reserva para contingências, tenho lucros acumulados, uma coluninha aqui que eu vou usar para dividendo adicional proposto, e a coluna total, que faltou aqui, eu vou acrescentá-la. Então, se eu estou elaborando a DMPL referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017, na primeira linha eu tenho que colocar os saldos, deixa eu ampliar o tamanho aqui. Na primeira linha eu tenho que colocar os saldos do exercício anterior. Ou seja, os saldos de cada uma das contas do PL em 31 de dezembro de 2016. Nós temos um capital social subscrito de 150 mil, temos um capital a realizar de 30 mil
aqui eu preciso me atentar para uma seguinte questão. A natureza dos saldos das contas do PL é credora. Então, as contas com saldos credores são lançados na DMPL com sinal positivo. Então, quando a gente colocou aqui o capital subscrito, a gente colocou 150 mil de forma positiva. Já o capital a realizar não tem saldo credor. O capital a realizar tem saldo devedor. Então, o capital a realizar, nós vamos lançar na DMPL com sinal negativo, porque esta é uma conta que tem natureza de saldo diferente da principal natureza de saldo das contas do PL. Então, o capital a realizar, colocaremos com sinal negativo, 30 mil. Ágio na emissão de ações, saldo do exercício anterior, 10 mil. Reserva legal, 5 mil. Reserva estatutária, 15 mil. Reserva para contingências, 0. Dividendo adicional proposto, nós não temos. Lucros acumulados, também não. Percebam aqui que reserva para contingência, dividendo adicional proposto e lucros acumulados, mesmo tendo saldo inicial 0, as colunas já estão aqui reservadas. Por quê? Porque como houve movimentação nessas contas no decorrer do exercício, obrigatoriamente eu já tenho que deixar a coluna para receber os lançamentos que se fizerem necessários nesta conta. Totalizando a linha agora, nós vamos ter, no total desse PL, o montante de 150 mil. Depois dos saldos dos exercícios anteriores, nós temos que lançar ajustes de exercícios anteriores se houver. E aí comentei que os ajustes de exercícios anteriores podem ser por 2 motivos. Retificação de erros, propriamente ditos, ou efeitos de mudança de critério contábil. E aqui nós temos uma informação do enunciado de que é necessário fazer uma retificação de erros, que houve uma receita não contabilizada em exercícios anteriores. Lógico, já sabemos que todo e qualquer lançamento tem um débito e um crédito. No caso do ajuste de exercícios anteriores, nós sabemos que uma das pernas do lançamento é a conta lucros acumulados. Então, nós vamos diretamente na linha de retificação de erros, na coluna de lucros acumulados, e iremos lançar aqui o montante decorrente dessa retificação de erros. Se nós temos a informação de que foi uma receita não contabilizada, isso nos sinaliza de que o resultado de exercício anterior foi calculado a menor em 5 mil. Então, nós vamos lançar esse ajuste adicionando 5 mil na conta lucros acumulados. A contrapartida será alguma outra conta do patrimônio líquido a ser ajustada.
Ok? Então, totalizando a linha, nós vamos ter, em função deste ajuste de exercício anterior, um acréscimo no total do PL de 5.000. Na sequência, nós temos que lançar os aumentos de capital social. Temos a informação de que houve integralização do capital a realizar em dinheiro e houve incorporação de reservas de capital ao capital social. Então, nós vamos ter um aumento de capital social com moeda corrente e o enunciado nos informa que esse aumento de capital foi feito mediante a baixa do capital a realizar. Ou seja, vai entrar um dinheiro no caixa ou no banco da empresa e a contrapartida é a conta capital a realizar. Então, está aqui, deu baixa no capital a realizar. Totalizando a linha, nós vamos ter um acréscimo no PL de 30.000. Além disso, tivemos um aumento de capital com reservas de capital. No montante de 10.000, nós temos 10.000 aqui de saldo na conta ágil na emissão de ações, e esses 10.000 foram destinados para aumento do capital social. Não há mais a figura do capital a realizar. Capital a realizar se encontra agora com saldo zero. Portanto, nós iremos lançar os 10.000, deduzindo a conta ágil na emissão de ações e o mesmo valor adicionando diretamente a conta capital subscrito. Alguma dúvida aqui? Percebam que os lançamentos foram um pouquinho diferentes do exercício anterior, no que se refere ao capital a realizar, que não havia no exercício anterior. Totalizando a linha, nós não teremos, em função do aumento de capital com reservas, nenhum acréscimo no total do patrimônio líquido. Muito bem. Não tivemos reversões de reservas. Mas eu vou colocar a linha aqui para a gente saber que existe essa figura que a gente tem que se preocupar com ela. Embora nós não tenhamos tido a reversão de reservas, nós tivemos um fato novo aqui, que é a aquisição de ações da própria companhia. Quando ações da própria companhia são adquiridas, vai sair um dinheiro do caixa ou bancos, porque tem que se pagar o acionista que está vendendo as ações para a empresa emissora dessas ações, e, em contrapartida, será deduzida alguma conta do patrimônio líquido para a representação da redução do capital próprio
em função da empresa estar adquirindo algo que já lhe pertence. E aí eu disse um pouco antes, na questão de múltipla escolha, de que geralmente é deduzido ou capital social, ou as reservas de capital, ou a reserva estatutária. E aí eu disse geralmente, porque pode ser deduzido qualquer uma das contas do PL. O mais comum é que seja estas contas que eu citei: capital, reserva de capital e reserva estatutária. No caso deste exercício, o enunciado nos informa que o suporte foi a reserva estatutária. Então, significa que saiu um dinheiro de caixa ou bancos para o pagamento da aquisição dessas ações e a contrapartida é o saldo existente na conta reserva estatutária. E aqui o valor que foi utilizado o valor destinado foi de 5.000. Então, vou aqui na linha de aquisição de ações próprias, vou na reserva estatutária, iremos reduzir aqui R$5.000. Contrapartida, o dinheiro que saiu do caixa da empresa para a aquisição dessas ações. Totalizando a linha, teremos uma redução no PL de 5.000. Alguma dúvida aqui? Ok. Então, aqui na sequência, nós vamos colocar o resultado do período. Que é o lucro líquido. Detalhe, eu não falei, esse lucro líquido é aquele que nós apuramos na DRE, que é alocado no patrimônio líquido diretamente na conta lucros acumulados. Nosso lucro do período foi de 100.000. Totalizando a linha, teremos 100.000 de acréscimo ao patrimônio líquido. Muito bem, já lançamos os saldos do exercício anterior, a integralização do capital a realizar em dinheiro, a incorporação de reservas de capital ao capital social, aquisições de ações da própria companhia, lucro líquido do exercício. Então, agora, nós vamos lançar a proposta da Assembleia. Sabemos que tem uma proposta de... E aí, eu vou fazer em linhas separadas, só para mostrar para vocês como que funciona. Mas é possível lançar a constituição das reservas de lucros em uma única linha da DMPL. Mas nós tivemos aqui, então, já que eu vou fazer detalhado, uma destinação para a reserva legal, uma destinação para a reserva para contingências, tivemos uma proposta
de dividendo mínimo obrigatório e vimos, quando eu fiz a leitura do enunciado do exercício, que não houve destinação de 100% do lucro. Como não houve destinação de 100% do lucro e não pode sobrar saldo na conta lucros sem destinação, utiliza-se uma figura contábil que as atuais normas chamam de dividendo adicional proposto. Então, estas são as propostas da Assembleia que nós iremos lançar. Muito bem. Foi destinado para a reserva legal R$ 5.000. Então, nós iremos, na linha da constituição da reserva legal, lançar 5.000, adicionando a reserva legal, e na mesma linha, 5.000, deduzindo da conta lucros. Retirei da conta lucros e transportei em igual valor para a reserva legal, constituindo essa reserva. Já a reserva para contingências recebeu 15.000 de lucros. Então, vou lançar 15.000 na reserva para contingências, na mesma linha, 15.000 deduzindo da conta lucros. Vou totalizar aqui a linha que eu não tinha feito antes. Ok. E agora temos um dividendo mínimo obrigatório de 60.000. O dividendo mínimo obrigatório, nós deduzimos 60.000 da conta lucros e, por consequência, haverá uma redução do PL em 60.000, já que a contrapartida desse registro contábil é uma conta do passivo circulante e não uma conta do PL. Ou seja, quando se propõe um dividendo mínimo obrigatório, a única conta do PL afetada é a conta lucros, afetando, por consequência, o total do PL. Muito bem, mas quando eu faço agora a totalização da conta lucros, verifico que sobrou de lucros sem destinação 25.000. E a legislação me diz que não é possível sobrar lucros sem destinação. Então, até que tenha a Assembleia de Acionistas para deliberar o que será feito com esses 25.000 de lucros, cria-se a figura de dividendo adicional proposto. Então, iremos lançar o dividendo adicional no montante de 25.000. Então, lançamos. E agora aqui é necessário um pouquinho de atenção, porque o lançamento do dividendo adicional proposto é semelhante ao lançamento de constituição de reservas. Não é igual à forma de lançamento do dividendo mínimo obrigatório, porque o dividendo adicional proposto é um novo subgrupo que a legislação criou no patrimônio líquido. Então, nós vamos tirar 25.000 da conta lucros e transportar 25.000 para outra conta do patrimônio líquido, denominada dividendo adicional proposto. Então, percebam que a forma de lançar aqui é diferente
da forma com que foi lançado o dividendo mínimo obrigatório. Muito bem. Temos agora que totalizar os saldos de cada uma das contas, que a gente chama de saldo do exercício atual, saldos em 31 de dezembro de 2017, para encontrarmos o saldo de cada uma das contas do PL. E aí, o que eu não disse no exercício anterior é que esta última linha da DMPL, que apresenta os saldos das contas do PL no exercício atual, será transcrita no balanço patrimonial a ser elaborado em igual data. Então, ou seja, quando eu vou elaborar o balanço patrimonial, antes de encerrar o balanço patrimonial, eu preciso ter elaborado a DMPL. Então, não é somente a DRE, eu tenho que elaborar a DMPL antes, porque é ela que vai oferecer subsídios para mim descrever os saldos atuais das contas do patrimônio líquido naquele balanço. Muito bem, aqui fazendo a totalização, temos um capital subscrito e realizado de 160 mil. Temos ágio na emissão de ações, que começou com saldo de 10 mil. Todavia, os 10 mil foram destinados para um aumento de capital, então o saldo final é zero. A reserva legal, que começou com saldo de 5 mil, recebeu em apropriação mais 5 mil de lucros, totalizando 10 mil. A reserva estatutária, cujo saldo inicial era 15, deduziu 5 em função de aquisição de ações da própria companhia, foram alocados mais 15 mil de lucros, fechando o exercício com saldo de 25. E a professora lançou errado aqui, né? Ninguém me corrigiu, né? Não foi constituída reserva estatutária no exercício, né? A reserva que foi constituída é a reserva para contingências. Retifiquei aqui, tá? Então, os 15 mil que estavam lançados na reserva estatutária, lancei aqui na reserva para contingências, que é a reserva correta de registro da destinação. Então, tanto é que está aqui, né, na linha, constituição da reserva para contingências. O dividendo adicional proposto, que começou com saldo zero, tem uma proposta de 25 mil. E os lucros acumulados, começou com zero, recebeu o ajuste, recebeu o lucro do período, foram lançadas apropriações de constituição de reservas, dividendo mínimo obrigatório e dividendo adicional proposto, encerrando o exercício com saldo zero. Totalizando a última coluna, que são os totais do PL, total de 220 mil. Conferindo com a somatória da última linha, 220 mil. Então, está correta a nossa DMPL. Falta agora só lançarmos o montante do dividendo mínimo obrigatório, no que se refere ao dividendo por ação, e o dividendo por ação do dividendo adicional proposto. Então, teremos aqui dividendo por ação do mínimo obrigatório
que será 60 mil, dividido pela quantidade de ações, e temos o dividendo por ação do adicional proposto, que será, deixa eu arrumar esse menos aqui para não confundir ninguém. Será 25 mil dividido pelo 160. Aumentando as casas decimais. Então, tivemos aqui dividendo mínimo obrigatório. R$ 0,37 por ação. O dividendo adicional proposto de 15 centavos por ação. Finalizamos assim a nossa... Professora, ali no aumento de capital, por que sai do ágio da emissão de ações? Porque o enunciado informou que houve incorporação de reservas de capital ao capital. E a única conta que nós temos aqui de reserva de capital é o ágio na emissão de ações. Eu posso ter aumento de capital com reservas de capital, com reservas de lucros, com moeda e com outros bens. Então, no caso específico, como falou que houve incorporação de reservas de capital, a única conta de reserva de capital que tem aqui é o ágio. Então, nós retiramos o saldo da conta ágios e aumentamos o capital social. Ok, obrigada. É Caroline que perguntou, né? Isso. E aí a sua pergunta, deixa eu até aproveitar isso aqui. A sua pergunta é importante, Caroline, porque quando a gente visualiza no balanço patrimonial que houve aumento do capital, a gente precisa, quando vai elaborar demonstração dos fluxos de caixa, a gente precisa saber se esse aumento de capital provocou um aumento de dinheiro no caixa da empresa ou não. Quando o aumento de capital é feito com reservas, quer seja reserva de capital, quer seja reservas de lucros, não vai entrar mais dinheiro no caixa da empresa. Desculpa, professora, a senhora pode repetir que travou para mim aqui na hora, eu não consegui ouvir. Sim, eu estava dizendo que a DMPL é muito importante ao demonstrar a forma como foi feito o aumento de capital. Por quê? Porque o aumento de capital com reservas, quer seja reserva de capital, quer seja com reserva de lucros, não vai provocar um aumento de dinheiro para a empresa, porque nós estaremos aumentando o capital social com o saldo de uma das contas do patrimônio líquido. Ok, quando essas contas do patrimônio líquido surgiram, elas surgiram em virtude da existência de um recurso monetário para a empresa. Mas, quando eu utilizo o saldo dessas reservas e incorporo ao capital, ou seja, quando eu faço um aumento de capital com as reservas, não tem uma entrada de dinheiro no caixa da empresa. E eu preciso saber essa informação, porque quando eu for elaborar a demonstração dos fluxos de caixa,
só poderá constar na demonstração dos fluxos de caixa aumentos de capital que tenham provocado ingresso de recursos no caixa ou no banco da empresa. Então, a DMPL, ela é uma demonstração que auxilia não somente na elaboração do balanço patrimonial. Por quê? Porque no balanço patrimonial só vai aparecer saldo das contas do PL do exercício anterior e saldo das contas do PL do exercício atual. Se eu quiser visualizar tudo o que ocorreu em 12 meses com esse patrimônio líquido, eu preciso olhar a DMPL. E depois, além da importância para o balanço patrimonial, a DMPL é extremamente importante para a demonstração dos fluxos de caixa, porque eu vou conseguir visualizar o que houve de alteração nesse patrimônio líquido que provocou impactos ou não no caixa da empresa e que, portanto, o que tiver afetado o caixa da empresa irá ser apresentado também na demonstração dos fluxos de caixa. Uma outra importância da DMPL é apresentar para os investidores, ou seja, para os acionistas, o que foi feito com o lucro auferido. Então, ou seja, o acionista olha lá na DRE, cara, a empresa teve 100 mil de lucros, e eu, como acionista, estou recebendo somente 85 mil de dividendos. Onde que foi parar o restante do lucro? A DMPL vai me mostrar isso. No caso específico desse exercício, nós vamos ter, o acionista vai falar, olha, a empresa teve 100 mil de lucros, eu tenho a proposição de receber, a proposta de receber 85 mil de dividendos e o restante, os outros 20 mil reais, porque tem 5 mil do ajuste de exercício anterior, os outros 20 mil reais estão sendo propostos como reserva de lucros, como retenção de lucros para necessidades futuras previstas por essas reservas. Então, a DMPL também se mostra aí como uma importante fonte de informações para o acionista no que se refere à distribuição de lucros, o que está sendo feito com o lucro da empresa. Além do que, né, embora a gente esteja fazendo aqui só uma DMPL, mas nós sabemos que como as demonstrações são comparativas, quando o investidor vai olhar a DMPL, ele vai ter a DMPL do exercício anterior e a DMPL do exercício atual, possibilitando para esse investidor, se ele pegar 2 anos de demonstrações contábeis, ele vai visualizar 4 DMPLs. E assim, ele vai conseguir visualizar qual é o fluxo regular de dividendos que essa empresa vem tendo ao longo desse período, possibilitando ele definir se quer investir nessa empresa ou não, em função do fluxo regular de dividendos. Muito bem, vocês têm alguma dúvida? Professora, você havia comentado na parte ali das reservas que não precisa fazer detalhado, né? Você coloca tudo num só. Isso. Aí, a senhora poderia voltar o slide lá? Volto sim. Só para eu poder. Eu vou fazer o seguinte, espera aí. Está visualizando aí, né? Aham. Então, no caso, você ia colocar tudo na proposta da Assembleia? Eu vou copiar aqui e vou fazer igual embaixo, tá? Tá. Só para eu ver como é que ficaria se fosse tudo num só. Ok, tá igual aqui embaixo, copiado. Na verdade, assim, eu teria que ter aqui 3 linhas.
eu teria que ter aqui, na proposta da Assembleia, destinações para reservas de lucros. Vou tirar aqui. Então, nessa linha aqui, vamos colorir aqui. Destinação para reserva de lucros. Nós tivemos duas reservas, né? Nós tivemos a reserva legal. Nós tivemos a reserva legal, que recebeu 5.000 de lucros. E tivemos a reserva para contingências, que recebeu 15.000. Então, eu lançaria os 5.000 na coluna da reserva legal, os 15.000 na coluna da reserva para contingências, somaria 5.000 que foi para a reserva legal, 15.000 que foi para a reserva para contingências e deduziria do lucro acumulado os 20.000. Dessa forma, eu estou lançando a constituição das reservas de uma única vez. A parcela que foi para a reserva legal, seu respectivo valor, a parcela que foi para a reserva para contingência, e aí soma o montante que foi para todas as reservas de lucro, e a somatória do que foi para as reservas de lucro, eu deduzo da conta lucros acumulados. Então, ficaria desta forma. Ok? Conseguiu visualizar? Não entendi. Obrigado, professora. Beleza. Nas reversões, aí aproveitando a sua pergunta, nas reversões, quando ocorre, também é possível lançar em uma única linha. Só que nas reversões eu vou ter um movimento contrário. Eu vou deduzir da reserva e vou adicionar na conta lucros. Ok, temos mais alguma dúvida? Professora, a senhora poderia disponibilizar essa planilha lá no AVA, por gentileza? Eu vou disponibilizar, Vinícius. Eu não disponibilizei antes, porque a minha ideia queria fazer com que vocês tivessem mais dúvidas do que acompanhar a resolução. Eu vou disponibilizar e vou deixar para vocês, porque o que acontece? Eu explicando, não vai surgir dúvidas. Eu vou deixar para vocês a questão 6 para vocês resolverem. Só que, antes de eu deixar a questão 6 para vocês resolverem, eu vou fazer a leitura desse enunciado junto com vocês, e aí a gente encerra a aula. Porque a questão 6 tem algumas coisinhas diferentes. Deixa eu ver, o que tem de diferente? Ah, tem reversão de reservas. Então, acabei de explicar como que foi a reversão de reservas, né? Deixa eu projetar aqui. Oi. Eu mudei a tela, estão conseguindo visualizar aí, né? Sim, prof, pode continuar. Ah, ok. Então, a questão 6 tem o patrimônio líquido da companhia Micheleto e Aquino em 31 de dezembro de 2019 era composto das seguintes contas.
capital social subscrito, capital a realizar, ágio na emissão de ações, reserva legal, reserva estatutária, reserva para contingências. No decorrer de 2020, ocorreram os seguintes fatos. Então, ou seja, esse elenco de questões aqui, eles são os saldos do exercício anterior. Então, eles constarão na primeira linha da DMPL, como saldos do exercício anterior. Um cuidado aqui que a gente vai ter que ter é com a conta capital a realizar, visto que o capital a realizar tem saldo devedor. Então, eu tenho que tomar cuidado com o sinal na hora de lançar na DMPL. E aí, no exercício de 2020, ocorreram reversões de 2 reservas. Reversão de 40% do saldo da reserva estatutária. Então, o que vai ser preciso fazer? Pegar o saldo da reserva estatutária, que é 1.800, calcular 40% e fazer a reversão desse saldo. Já para a reserva para contingências, a reversão é de 30%. Então, vai pegar o saldo, calcular 30% e fazer a reversão. O que é a reversão? É eu deduzir o saldo da reserva de lucros e retornar o que foi deduzido da reserva de lucro em igual valor para a conta lucros acumulados. Então, isso é reversão. É o movimento contrário da constituição da reserva. Então, para reverter, eu deduzo o saldo da reserva e retorno em igual valor para a conta lucros acumulados. Bom, tenho ainda, em setembro, o capital a realizar foi totalmente integralizado em moeda corrente, então esse capital a realizar aqui, ele vai ser totalmente integralizado, ele será baixado e a contrapartida é o dinheiro que vai entrar no caixa da empresa. Só que, além disso, em dezembro, houve novo aumento de capital, sendo 50 mil em moeda corrente, 27 mil em bens. Então, aqui, caso vocês queiram, dá para lançar o aumento de capital numa única linha da DMPL. Por quê? Porque todo o aumento de capital foi em moeda corrente. Eu tive um aumento de capital em setembro, que foi a integralização do capital a realizar, porém, foi em moeda corrente. E em dezembro, houve um outro aumento de capital, sendo 50 mil em moeda corrente e 27 mil com outros bens. Então, o aumento de capital aqui, total geral, foi 40 mil do capital a realizar e mais 77 mil lançado diretamente no capital social subscrito. É possível lançar numa única linha, na linha do aumento de capital com moeda e bens. Só que, embora eu vá lançar numa única linha, que é aumento de capital com moeda e bens, eu terei 2 contas do PL afetadas. Eu terei a conta capital social subscrito e a conta capital a realizar. Então, no capital social subscrito, a gente vai lançar os 77 mil e no capital a realizar será lançado os 40 mil que houve de integralização. O lucro líquido foi de 98.300, então vou lançar alocando diretamente na conta lucros ou prejuízos acumulados. E aí eu tenho as destinações para o lucro, que aqui não está informado o valor, então terão que ser calculadas. 5% para a reserva legal, e aí nós sabemos que é 5% sobre o lucro líquido do exercício. 15% para a reserva estatutária, e aqui nos diz que a reserva estatutária foi apropriada na proporção de 1% do capital social integralizado,
Ou seja, nós temos que totalizar o capital, verificar qual é o total do capital ao final do exercício, multiplicar por 1%, o valor que der é o valor que será destinado para a reserva estatutária. Vou deduzir dos lucros acumulados e transportar os saldos para as reservas que estão sendo constituídas. Além da reserva legal e reserva estatutária, tem a reserva para contingências, que aqui já está definido o valor, considerando estimativa de perda futura em função de enchentes no valor de R$ 5.000. Então, do enunciado deste exercício, teremos que calcular os montantes de reversões de reservas, os montantes de destinações de reservas de lucros, e ainda tem a informação que o dividendo mínimo obrigatório é de 40% do lucro líquido do exercício. Se sobrarem lucros sem destinação, teremos que fazer igual nesse exercício que a gente acabou de resolver. Lucros sem destinação são propostos na forma de dividendo adicional. Muito bem. Alguma dúvida acerca desse enunciado? Sim. A reversão de reserva seria o quê? Qual desses itens? Você fala lá na planilha, Caroline? Eu não consegui enxergar o que seria a reversão aí. Deixa eu voltar à planilha. E aquela reserva estatutária, então a gente vai ter que fazer, primeiro calcular 15% do lucro do exercício, depois 1% do capital e ver qual que é o valor máximo que a gente vai poder destinar? Não, você vai... Espera aí, vamos por partes. Deixa eu pegar aqui a planilha que eu fechei ela. Deixa eu ver aqui que eu... Boa pergunta. O professor errou no enunciado. Espera aí, então. Deixa eu voltar aqui a planilha. Vamos por partes. Tem uma pergunta. Tem uma pergunta do Rony e tem uma pergunta da Caroline. Então, vou primeiro a pergunta da Caroline e depois respondo a pergunta do Rony. Muito bem. Essa aqui é a DMPL que nós acabamos de elaborar. Como? Nós elaboramos duas, e a terceira aqui eu copiei só para poder explicar aqui as destinações de reservas de lucros aqui em uma única linha. Então, eu vou aproveitar essa aqui para explicar também aqui, reversões de reservas. A reversão de reserva é quando eu tenho um saldo nas reservas de lucros, eu tenho um saldo nas reservas de lucros e vou retirar esse saldo das reservas de lucros
Então, aqui, eu tenho 5 mil na reserva legal, 15 mil na reserva estatutária. Vamos supor que houve reversão de 30% do saldo de cada uma dessas reservas. Então, eu vou pegar aqui 30% da reserva legal, que vai dar 1.500. Vou lançar. Oh, travou aqui. Voltou aqui, tinha travado meu Excel. Vou lançar os 15%. A professora falou 30, né? Vou lançar os 30% de saldo, reduzindo da reserva e aumentando em igual valor na conta lucros acumulados. No caso aqui, se eu for fazer de duas reservas, 30% da reserva legal, 30% da reserva estatutária. Eu lanço na linha da reversão, deduzindo os saldos das reservas de lucros e aumentando em igual valor na conta lucros acumulados. No total, nós teremos nenhuma alteração no total do patrimônio líquido. Por quê? Porque o que foi deduzido aqui das reservas foi aumentado em igual valor na conta lucros acumulados. Então, a reversão de reservas, eu deduzo uma parcela proporcional ou total que tiver no saldo da reserva de lucros e retorno este saldo que foi deduzido das reservas de lucros para a conta lucros acumulados. Então, esta é a reversão das reservas. Entendeu, Caroline? Ok. Uhum, entendido. Obrigada, prof. Beleza. Acho que vai servir para mais pessoas aí, porque também auxilia. E eu também estou com essa mesma dúvida do Rony. Ah, tá. Eu não Agora sei essa aí, por que ok. que vai Tirei a calcular. dúvida sua. Tirei a dúvida sua. Agora eu vou para a dúvida do Rony. Rony e todo mundo. Agora, na verdade, é para todo mundo agora, porque eu errei no enunciado do exercício. Então, a dúvida do Rony é mais que pertinente, porque está incorreto aqui o enunciado. Porque se é, que é justamente o que o Rony está questionando, ou é 15% ou é 1% do capital social integralizado, não dá para ser os dois. Aqui tem duas metodologias de cálculo da reserva estatutária. Então, está corretíssimo o Rony em questionar, porque não pode ser as duas, é só uma metodologia de cálculo. Então, eu sugiro, para facilitar, que a gente considere 15% do lucro líquido do exercício. Ah, não, Rony, A professora bobeou aqui na hora de digitar, mas não precisa ser tanto também, não. Vai que é 15 de um. Então, vou fazer o seguinte. Como eu vou projetar no AVA, daqui a pouquinho, a planilha com a resolução, eu aproveito e projeto e publico de novo lá só essa questão 6, como a retificação do enunciado. E aí a gente considera a reserva estatutária 15% do lucro líquido do exercício. Pode ser? Combinado? Ok.
Eu tinha entendido que era 15% do lucro líquido, mas que não podia ultrapassar 1% do capital. Ah, tá. Eu já ia te questionar, porque você falou 15%, aí você tira 1% dali e faz assim, eu fiquei, hã? A Carol falou, eu vou esperar. Aí o Rony mandou, eu falei, ah, tá. Porque eu também fiquei meio, não entendi, não. Obrigada por vocês terem questionado, porque eu li o enunciado assim e passei por cima, né? Verdade, passei por cima. Então, obrigada aí por recordar aí que tem que retificar ali. E aí eu vou deixar esse exercício para vocês fazerem a título de exercício. Por que eu estou falando que é a título de exercício? Porque vocês só vão conseguir ter uma experiência maior de entender como que funciona a DMPL se vocês procurarem resolver pelo menos uma sozinhos. Então, deixo aí como exercício, não vou cobrar que vocês postem, mas será de muito bom tom se vocês procurarem resolver esta atividade, até para que as dúvidas surjam e a gente possa sanar as dúvidas na próxima aula. Assim, vocês terão o tempo de olhar com calma as duas DMPLs que nós resolvemos na aula de hoje, tentar resolver essa DMPL que eu vou deixar como atividade. A gente começa a aula resolvendo essa DMPL e aí vamos para a próxima demonstração contábil, que é demonstração dos fluxos de caixa. Alguma dúvida? Por enquanto, não. Então, vai surgir na resolução. Na resolução, né? Uhum. Mas, joia, eu até prefiro que surjam dúvidas na resolução, e aí vocês têm esses dois exercícios para olhar, até para poder verificar se entenderam como que efetivamente funciona a DMPL, e aí nós iremos resolver juntos, tirar as dúvidas juntos. Então, agradeço a atenção de vocês, e vou já postar agora no AVA a planilha e o enunciado correto do exercício. Obrigada pela atenção, boa noite, bom descanso e continuem com os cuidados necessários para a nossa saúde.